Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os nossos ouvintes e para quem nos assiste também pelos aplicativos, pelo Globoplay, pelo YouTube. Vamos lá com o nosso balanço aqui da semana, uma semana inteira discutindo uma guerra esdrúxula entre o ministro do STF e um bilionário. Lance do dia foi a foto em que o Elon Musk aparece com Javier Milei, presidente da Argentina. Qual o saldo final dessa treta, Vera? Olha, Carol, o saldo final é que a extrema-direita surfou em cima dessa treta, né? Então, a gente viu aí deputados, ex-deputados, influenciadores da direita brasileira aproveitando esses ataques do Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo como um todo, para apontar que haveria uma espécie de ditadura no Brasil, que a liberdade de expressão está sob ameaça, foi suprimida, etc. E tudo com base em informações para lá de capengas, né? O tal Twitter Files se mostrou nada, né? Uma fake news, não tem nenhum tipo de ordem fora dos autos para autoridades ou para funcionários do antigo Twitter, etc. Isso não se comprovou, mas o resultado é que sim, a extrema-direita sai com um discurso, uma narrativa, um impulsionamento dos seus vídeos, das suas lives, etc. Tanto que hoje, até o presidente argentino, Javier Milei, resolveu surfar essa onda, né? Se encontrou com Elon Musk, tiraram várias fotos que mais parecem de brothers ali, tipo motoqueiros, do que de um presidente da República e um bilionário com negócios em vários países, os dois com jaqueta ali, fazendo hang loose com a mão, etc. E o Milei tentando obter algum dividendo econômico dessa guerra, dizendo que se der alguma coisa errada para os funcionários do X aqui no Brasil, ele está disposto a receber funcionários, escritório, etc. Ele está, na verdade, passando um pires ali em busca de investimentos das empresas do Musk, não necessariamente do X, que é a menos rentável delas, mas da Tesla, da empresa de satélites, tem vários outros negócios ligados à área de tecnologia que interessam a Argentina, que está passando por uma crise econômica bem grave. Então o Milei resolveu tentar tirar uma casquinha dessa briga. E aí, com isso, ele também faz o contraponto ideológico ao Lula, dizendo que a Argentina tem mais liberdade. Sempre essa palavra usada como um sinônimo para se fazer qualquer coisa em ambientes de redes sociais, que a gente sabe que não é assim. No Congresso, a coisa andou para trás em relação ao PL que tenta regulamentar as redes sociais, e no Supremo houve aquela primeira resposta, a inclusão do Musk no inquérito das milícias digitais, e agora o fim da semana foi marcado mais por uma tentativa de sair dessa crise, que os ministros entendem que não traz nenhum ganho para a corte, e tentar resolver por eles próprios, deixar a coisa rolar, porque eles acreditam que o Musk também não vai fazer mais nada em termos de desobediência a decisões judiciais, que foi só uma bravata e que a coisa deve ficar por aí. Mas nada indica que semana que vem não haja novos capítulos de crise no Supremo. Por quê? Agora, hoje, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a suspensão do marco temporal das terras indígenas, né? E isso é um assunto que contrapõe o Supremo e o Congresso. O Congresso já votou algumas vezes, derrubou um veto do presidente da República, e o Barroso pretendia não entrar nesse caso agora, mas diante do pedido do PGR, talvez tenha de entrar. E aí pode vir mais um capítulo aí de uma crise entre o Supremo e o Congresso, Carol. Vamos ver. Ô Vera, o presidente Lula esperou o prazo final para decidir o que fazer com aquele projeto das saidinhas. A gente falou um pouco sobre isso ontem aqui no Viva Voz, mas é um veto que está fadado a ser derrubado, né? Olha, me parece que sim, embora o Lula conte com uma boa vontade da parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por exemplo,
falei com interlocutores dele hoje e ele está disposto a não incluir esse veto num pacote de vetos que vai ser votado na semana que vem. Quinta-feira tem sessão do Congresso para analisar vetos do Lula. Mas tem vetos que, pelo prazo, começam a trancar a pauta. E não é o caso desse, que é um veto novinho em folha aí, que acabou de ser proferido. Então, ele deve ficar fora desse pacote para dar tempo do governo negociar. O problema é que o governo está meio capenga de negociadores, né? A gente viu a crise entre o Padilha e o Lira escalar. E em relação ao Congresso, né, quando são sessões conjuntas das duas casas, o líder do governo é o senador Randolph Rodrigues, que vai conversar na segunda-feira com o Rodrigo Pacheco para tentar chegar a uma crise, tentar convencê-lo que, olha, o que foi vetado é muito pontual, não justifica um novo confronto com o governo. É um caso ali só de visitas a famílias, vai ter tornozeleira, tentando convencer a não vetar, o que, pelo que eu ouvi, é difícil, é um convencimento difícil. Ouvi de um senador com um cargo bem elevado que o Congresso deu um voto muito majoritário a essa questão e que ela está muito quente na ordem do dia. Então, duas razões pelas quais seria muito difícil manter o veto do presidente. Mas o Pacheco tem uma boa vontade, vai deixar a coisa ali descansar um pouquinho para ver se os ânimos serenam e se chega a alguma solução. Se o governo enviar um projeto endurecendo algumas questões na área de segurança, também ouvi isso. Nesse meio tempo, ali mostrando que não está totalmente indiferente ao que a sociedade quer em termos de endurecimento de penas, etc., a coisa poderia caminhar para um acordo. Mas, no dia de hoje, sexta-feira, todo mundo acha difícil esse veto se manter em pé. Falando em Supremo, Vera, o STF retomou, formou maioria para alterar o foro privilegiado. De que forma isso ainda afeta processos contra políticos, inclusive do deputado Chiquinho Brazão, outro assunto que sacudiu a política nessa semana? Afeta, né? Eles tentaram adiar essa discussão, deixar para lá, mas agora se formou uma maioria. Já era insustentável o jeito que estava, porque estava capenga, ficava ali toda hora a dúvida quanto a se o foro valia, se caía, se o processo ia, se voltava. E aí acabou o pedido de vista do ministro André Mendonça, se formou a maioria, mas acabou o pedido de vista, quer dizer, se formou a maioria, mas o ministro André Mendonça fez um outro pedido de vista. Então está suspenso de novo, mas com a diferença de que agora já se tem 6 votos a favor da ampliação do foro. E aí são 2 processos que estão sendo analisados, mas o que se decidir vai ter uma repercussão geral. O voto do ministro Gilmar Mendes é para ampliar o alcance do foro, mesmo depois do fim dos mandatos dos políticos. Então, isso valeria, por exemplo, para o ex-presidente Michel Temer, valeria para os processos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas essa questão de fatos acontecidos antes do mandato, como é o caso do Chiquinho Brazão, não está ali abarcada exatamente pelos casos que estão em análise. Então, também é algo sobre o que eles vão ter que se debruçar, Carol. Ô Vera, e falando aí nessas tretas que sacudiram a política durante a semana, como é que está o ranking aí de temperatura? O conflito entre Padilha e Lira está super quente. Em compensação, colocaram água na fervura do Jean Paul Prats, na Petrobras, né? Parece que Jean Paul Prats fica. Começou a semana ali na corda bamba, mas uma série de fatores acabou jogando a seu favor. O fato de não haver um substituto que não seja ali sujeito a muitas restrições da parte do Lula, da parte dos ministros, etc. O Mercadante, o fato dele ter deixado circular que ele foi procurado e ter procurado o próprio Jean Paul Prats deu uma queimada no filme dele. Os que tentavam derrubar o Prats também se assustaram com a possibilidade de ter alguém com o tamanho do Mercadante naquela cadeira. E aí o ministro Fernando Haddad aproveitou toda essa bagunça para tentar contabilizar algumas coisas a seu favor. Por exemplo, conseguiu convencer o presidente da divisão dos dividendos extraordinários. Então,
isso ficou acertado e aí ele acabou também advogando a favor da permanência do Prats. Hoje o ministro Alexandre Silveira falou, ninguém é insubstituível, todo mundo fica até o presidente achar que tem que ficar. Então ele vai ficando, Carol, a gente não pode dizer que ele fica, eu acho que o melhor tempo verbal aí para o Jean Paul Prats é que ele vai ficando. Teve uma outra confusão na Petrobras, porque a Justiça de São Paulo afastou o presidente do conselho da empresa, vai ter aí tentativa de recurso para restabelecer o seu lugar no conselho, porque o conselho não pode ficar paralisado por decisão judicial. Então, mais um problema aí envolvendo a Petrobras nesse finzinho de semana.